capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, no versículos de 1 a 10, ele nos conta uma história, a história de um povo que vivia uma vida de pecado, satisfazendo os desejos da própria carne. Este povo, por sua natureza, merecia a ira de Deus, mas este Deus, sendo rico em misericórdia e com seu imenso amor, amou este povo e deu a vida novamente a eles por meio de Cristo. Pela imensa graça desse Deus, este povo foi salvo da escravidão do pecado e agora eles podem viver uma vida de santidade, uma vida de prática de boas obras, ao qual Deus preparou para que este povo andasse. E essa é a história de nossas vidas, a história da minha vida e a história da sua vida. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje quero começar uma série de vídeos com o nome Iguais a Cristo. E o tema de hoje é santidade. O texto básico que eu quero usar se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nos diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios é muito conhecida e muito lembrada quando o assunto é salvação, como podemos ver nos versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação chega até nós pela imensa graça de Deus. Ele nos amou de tal maneira, mesmo nós sendo ainda pecadores. E por esse imenso amor, ele enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. E agora, todo aquele que com o coração crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a boca confessar que Jesus Cristo é Senhor, será salvo. Mas qual é o propósito da salvação? Bom, vamos para a carta de Tito, no capítulo 2, versículo 14, que nos diz: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E Paulo nos mostra que o propósito da salvação é remir os nossos pecados e nos levar a uma vida de prática de boas obras. Ou seja, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e nos levar a viver uma vida de boas obras, a nos levar a viver uma vida de santidade. Também podemos ir para a carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 1, versículo 21 e 22, que nos diz: antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Vemos isso também no capítulo 1, versículo 4 de Efésios. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Como chamados para viver uma vida de santidade, sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Mas por que Deus quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis? Na conferência, o impacto da santidade, do Luciano Subirá, eles nos dão um exemplo bem interessante. Imagine que a sua missão de vida é se aproximar do sol. O que você descobriria quando se aproximasse do Sol é que você seria desintegrado, porque a sua estrutura física e química não pode suportar a proximidade do Sol. A única forma de você se aproximar do Sol é se você passasse por uma mudança de natureza e de estrutura, e você se tornasse semelhante ao Sol. Então, você poderia não só se aproximar do Sol, sem ser destruído, mas também se fundir, se misturar com o Sol. O sol no fulgor da sua força representa Deus, no esplendor de sua santidade. Toda tentativa do homem, pecador, de se aproximar de Deus será falha, porque o homem em sua estrutura atual, se aproximar de Deus, seria desintegrado. Por isso, Deus exige uma mudança de natureza e que nós tornemos semelhantes a Ele, para que nós possamos se aproximar dele, sem ser desintegrado e não só se aproximar, mas se misturar, ter comunhão, ter relacionamento com Ele. Esse é o propósito da salvação, para que nós possamos se aproximar dele, para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. No livro Kryptonita, de John Bevere, acho que é assim que se fala, ele diz: santidade é uma ponte para a intimidade com Deus. Em Hebreus
Capítulo 12, versículo 14 nos diz: esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade não há como ver a Deus, não há como se relacionar com Deus, não há como ter intimidade com Deus. Para começar a viver uma vida de santidade, é necessário se arrepender e confessar os seus pecados a Deus, como podemos ver na primeira carta de João, no versículo 9, que nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Também em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, que nos diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Até aqui. Essas duas passagens nos mostram que devemos nos arrepender, confessar os nossos pecados a Deus, e só assim alcançaremos perdão e misericórdia de Deus. Antes de falar sobre como manter uma vida de santidade, gostaria de falar algumas coisas que precisamos aprender sobre a luta contra o pecado. Vamos para a carta de Paulo, no capítulo 10, versículo 13, que nos diz: não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Aqui podemos ver três coisas de extrema importância sobre a luta contra o pecado. A primeira, tentação é humana. Tentação nasce nos desejos da nossa carne. Todos nós somos tentados. Gostaria de usar uma frase de Stephen R. Covey, também não sei como é que se pronuncia, que diz: não somos responsáveis pelas circunstâncias, mas sim pela maneira como escolhemos responder a elas. Agora, vamos trocar a palavra circunstâncias pela palavra tentações. Não somos responsáveis pelas tentações, mas sim pela maneira como escolhemos responder a elas. Não é pecado ser tentado. O que vai definir se você pecou ou não é a maneira como você age diante da tentação. A segunda, Deus não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Isso é uma lei espiritual. Deus não permite que nós sejamos tentados além do que nós possamos suportar. Precisamos entender que pecamos porque queremos, não porque a tentação foi muito grande ou a tentação foi muito forte. Charles Finney, na sua série de sermões transformadores, no livro Pregando com Poder, Avivamento, ele nos diz: não é porque eles não conseguem fazer o que Deus ordena, mas sim porque eles não estão dispostos. Não é porque você não consegue vencer as tentações, porque, como eu já disse, você peca porque você quer. Nós pecamos porque nós queremos. Terceira e última coisa, mesmo que Deus não permita que sejamos tentados além do que podemos suportar, Ele nos providenciará um escape das tentações. Deus nos ajuda a vencer as tentações. Para viver uma vida de santidade é necessário posicionamento, nos posicionar para nos mantermos uma vida de santidade, nos posicionarmos contra o pecado. Como eu já havia falado, viver uma vida de santidade é uma escolha completamente sua, é escolha sua pecar ou não. Para se manter uma vida de santidade, é necessário olharmos para a nossa vida e vermos se estamos alimentando mais a nossa carne ou o nosso espírito. Como o apóstolo Paulo nos diz em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Precisamos entender aquilo que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Há uma guerra constante entre sua carne e o seu espírito, e ganha aquela que está mais forte. Para se manter em santidade, é necessário nós entendermos que Deus nos ajuda a vencer essa guerra. Mas é necessário que nós peçamos ajuda a Ele. Devemos orar todos os dias para Deus nos ajudar a vencer as tentações, como está escrito na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 13. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesse modelo de oração diária, Jesus nos mostra que devemos sim orar todos os dias para Deus nos ajudar a vencer as tentações.
E não só orar, mas jejuar para Deus nos fortalecer nessa guerra. Precisamos entender que a graça de Deus não é somente para perdão de pecados, mas ela é uma força capacitadora que nos ajuda a viver uma vida de santidade. Como Max Lucado diz, graça é a voz que nos chama a mudar, e assim dá-nos o poder de sermos bem-sucedidos. O apóstolo Paulo também nos diz a respeito dessa força capacitadora que é a graça em sua carta a Tito, no capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Como podemos ver também em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Assim, aproximemo-nos no trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento de necessidade. Ao nos achegarmos ao trono da graça, nós encontramos misericórdia e graça que nos ajude em momento de necessidade. Se você quer entender mais sobre a graça, recomendo a leitura do livro Graça Transformadora, do autor Luciano Subirá. Bom, este é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like e muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou, se fui!